O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Olá, seja muito bem-vinda! Na aula de hoje vamos falar sobre o tema Marcha das Mulheres Negras, Movimento Negro Educador, com Ione Maria Gonzaga, que é doutora em educação. Bora para a nossa aula de hoje? Eu sou Ione Gonzaga, sou doutora em educação pela UFMG, sou professora, sou também consultora em educação para as relações raciais e de gênero. Mas antes de tudo isso, né, eu preciso falar do meu pertencimento. Eu sou filha de uma mulher negra, de um homem negro. Eu sou mãe de 2 jovens negros, tenho irmãos, sobrinhos e sobrinhas negros. É desse lugar que eu falo, né, desta comunidade alargada de família, e também sou militante do movimento social, então a gente vai ampliando esse nosso olhar, esse nosso modo de estar no mundo. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre a Marcha das Mulheres Negras e do Movimento Negro Educador. Então, eu queria primeiro trazer um pouco essa conceituação do Movimento Negro Educador, porque esta é uma categoria que foi sistematizada, né, pela professora Nilma Lino Gomes, também pesquisadora, professora titular da UFMG, né, e que atua na área da educação das relações raciais. Ela, na minha percepção, foi bastante feliz ao trazer, né, para esta área não só educacional, mas trazer para a intelectualidade uma produção teórica sobre o movimento negro, mas colocando esse sujeito político nesse lugar de educador. Por que educador? Porque as ações, né, as pautas, as indagações apresentadas pelos movimentos sociais, e aqui os movimentos negros têm um protagonismo, elas reeducam a sociedade. Reeducam a partir do momento em que todos nós fomos educados numa malha racista, né? Para pensar a hierarquização, né, entre grupos sociais, para pensar a racialização e a subalternização, né, do sujeito não branco. Então, quando Nilma Lino Gomes traz todas essas pautas que foram apresentadas pelos movimentos sociais de indagar esta democracia, de indagar a sociedade, de indagar os conceitos teóricos trazidos sobre democracia racial, igualdade, ela nos dá, de fato, um instrumento a mais de luta, na minha percepção. Por quê? Porque a gente deixa de ser um mero. Deixamos de ser meros grupos que se organizam e tal, para que a sociedade precisa se repensar, né? A sociedade brasileira precisa refletir sobre os efeitos do racismo, o efeito das desigualdades consequentes desses racismos,
né, no cotidiano brasileiro. Isto não é uma tarefa somente para o movimento negro. Isto é uma tarefa para todos nós que queremos transformar, para todos nós que pensamos, né, em processos emancipatórios. E trazer o movimento negro neste lugar de educador é refletir toda a sua trajetória, né? Pegando de forma mais sistemática a partir dos anos, final dos anos 80, vamos dizer assim, no processo, né, da Constituição, é, que teve toda uma articulação, uma participação dos movimentos sociais, pensando, né, um novo Brasil, uma nova nação. O movimento negro consegue trazer para a pauta a criminalização do racismo, consegue indagar a democracia racial. O movimento negro consegue, a partir de então, trazer provocações que vão culminar, por exemplo, na Marcha Zumbi dos Palmares, acontecida no 20 de novembro de 1995, né? Era a data em que se celebrava o tricentenário de imortalidade de Zumbi. As ações vão caminhar, por exemplo, para 2001, a Conferência Internacional de Durban, em que o tema das políticas afirmativas, né, foi colocado em maior evidência. E nesta seara toda, a gente vai tendo diferentes atores sociais aí sendo protagonistas dessas pautas, né? E aí a gente traz as mulheres negras. Nós, mulheres negras, sempre estivemos à frente de todas estas lutas, de todas estas manifestações contra o racismo, contra toda forma de opressão, contra toda forma, né, de misoginia, de exploração. No entanto, a gente ocupava um lugar, né, de subalternidade, vamos dizer assim, neste processo. E aí as mulheres negras começam a dizer, olha, tem um lugar diferente mesmo dentro dos movimentos negros. As mulheres negras, elas estão também dizendo dessas pautas, elas também estão trazendo as suas demandas enquanto mulheres, né, do sofrimento das mulheres negras, da solidão da mulher negra, da vitimização que essas mulheres sofriam, por exemplo, nos serviços públicos, né, sobretudo no campo da maternidade, no campo da saúde reprodutiva, e essas mulheres tinham vozes diferentes dentro dos movimentos sociais. Então, as mulheres começam a se articular de uma maneira muito mais intensificada e começam a pautar, né, as suas questões específicas. Isso é fundamental, isso se amplia, né, a partir de 1992. É, quando as mulheres se reúnem na República Dominicana e no 25 de julho, né, o Dia da Mulher Negra latino-americana e afro-caribenha, pautando questões voltadas para essas especificidades. E aí depois a gente vem, né, em 2015 no Brasil, a gente tem a primeira marcha das mulheres negras, né? Então, uma trajetória pavimentada pelas lutas das que vieram antes, né? Das que vieram antes lá, desde os quilombos, das que vieram desde os movimentos, né, de igreja, os movimentos dos terreiros, os movimentos populares de luta por creche, luta por escola, luta por casa, moradia própria. Então, estas lutas todas foram pavimentando um caminho que as mulheres trazem em 2015 para a marcha, né, acontecida em Brasília. Neste momento, as mulheres dizem: olha, as nossas reivindicações, elas têm um caráter estruturado nessas dinâmicas sociais que nos oprimem, né? Então, as mulheres trazem temas até então pouco discutidos, né? Por exemplo, a questão do genocídio da juventude negra. Elas vão pautar isso, são seus filhos, são seus irmãos, são seus
companheiros, os seus pais, sendo mortos de forma violenta, por exemplo, até por organizações do próprio Estado que deveriam defendê-los. Elas trazem como tema a saúde da população negra, né? As doenças que são prevalentes nesta população negra e esta ausência de direitos que são verificados aí nesse cotidiano. Então, esta marcha ocorrida em 2015, ela foi muito estratégica para nós mulheres negras, né? E a carta, né, que foi redigida a partir dessa marcha, ela é bastante significativa, porque ela traz esses temas, mas não como um processo de vitimização. As mulheres começam também, ou começam, não, elas continuam um processo de luta e de argumentação em defesa de seus direitos, que são direitos humanos, né? Então, essa pauta dos direitos humanos ela é ampliada com uma participação massiva, né, das mulheres negras. Um outro aspecto interessante, e aí a gente, 10 anos depois, a gente está caminhando, né, novamente para outra marcha, que vai acontecer em 25 de novembro. E a gente começa a fazer uma retrospectiva. O que mudou? Né? O que está diferente nesta trajetória das mulheres? A gente hoje observa um aprofundamento é, de discursos de ódio, né, que nos atingem de maneira muito intensa. A gente observa que, embora sejamos a população negra, né, mais de 50% da nossa população brasileira, e as mulheres representam um percentual alto nessa população, elas ainda continuam na base da pirâmide social, né? Quando olhamos para os indicadores sociais, nós estamos lá embaixo, né? Em todos eles. Recentemente saiu um relatório sobre feminicídios e violência contra as mulheres, né? Novamente são as mulheres negras as mais violentadas, né? Os corpos negros são os mais atingidos por todo tipo de violência, desde a violência interpessoal à violência estatal. Então, nós, né, nesse processo de organização para a Marcha de Novembro, a gente tem feito uma avaliação de que muita coisa caminhou, né? Hoje nós temos legislações específicas, como a Lei Maria da Penha, que não trabalha só para as mulheres negras, mas ela também, né, protege mulheres negras. A gente tem políticas, né, políticas afirmativas no campo da educação, no campo dos concursos públicos, né? Mas, ainda assim, nós negras continuamos na base da pirâmide social. Então, há uma necessidade de indagar o Estado, de indagar a sociedade, né? E se colocar, né, num processo de transformação mesmo. Porque quando uma mulher negra, né, se movimenta, toda a sociedade se movimenta, porque as mulheres, né, elas educam, né, as gerações futuras. Então é importante trazer essas pautas, mas não somente para enaltecer uma participação, né, preta feminina, mas para dizer que essa sociedade precisa realmente ser democrática e incorporar os direitos humanos de todas as mulheres negras, né, nesses processos todos. Uma outra coisa interessante que a gente tem avaliado agora nesse processo da segunda marcha é a efervescência, né, de uma articulação que tem acontecido via as redes sociais, e isso é muito bacana. Hoje a gente consegue dialogar com mulheres do Brasil, com mulheres plurais, né, com mulheres de todas as faixas etárias, é, diretamente pelas redes, né? Então, utilizar a estratégia da tecnologia a nosso favor tem sido muito interessante.
Hoje nós temos grupos, né, de meninas jovens, né, se colocando. Hoje nós temos uma produção intelectual das jovens negras, né, via slams, via poesias, via articulação de meninas e jovens nas tecnologias. Isso nos aproxima. Mas, em contrapartida, a gente tem, né, por outro lado, essa tecnologia também que nos desafia a pensar perspectivas de futuro via inteligência artificial. Como que ela pode servir, né, para os movimentos de mulheres negras? Até então, a gente observa é, com uma certa descrição, vamos dizer assim, porque nós sabemos de todos os racismos, por exemplo, na tecnologia também, né? Nos racismos algorítmicos, por exemplo. Então, este tem sido um desafio, né? Como que nós trazemos para esse campo de lutas e de reivindicações uma presença das mulheres atuando para conhecer estas áreas, né, as mulheres nas tecnologias e como essas tecnologias podem, né, também beneficiar as nossas lutas. Então, eu penso que há uma continuidade de todo um processo que foi iniciado, né, desde que as nossas primeiras antepassadas, né, foram arrancadas de território africano, escravizadas no Brasil, construíram essa nação e vêm se colocando contra as opressões. Nós continuamos carregando essa bandeira, né? Uma bandeira que nos coloca enquanto sujeitas históricas, enquanto pessoas que vêm indagando o sistema, pessoas que vêm indagando a sociedade, pessoas que vêm indagando os partidos políticos, pessoas que vêm indagando o campo da educação, né? Se nós estamos pensando projetos de futuro, a educação não pode estar fora de tudo isso, né? A educação ela tem uma centralidade aí, né, na transformação. Então, como que hoje nós podemos pensar uma educação que seja inclusiva, democrática, emancipatória, que acolha as diferenças, né, e que respeite essas diferenças? Então, todos esses processos têm sido pensados pelas mulheres ao organizar e articular a Marcha das Mulheres Negras. Isso vai ao encontro, então, de toda esta categoria, né, que eu disse que foi sistematizada pela professora Nilma Lino Gomes, e aí que eu acho que foi assim uma grande contribuição, né, acadêmica que ela traz para as nossas lutas negras, mas uma grande contribuição para a sociedade brasileira. Eu penso que nesta articulação e nessa organização para a marcha, né, até novembro, vários outros temas podem surgir, né, para o debate e para a gente refletir e levar, né, para Brasília em, em novembro. Eu destacaria para esse nosso diálogo aqui dois temas. Uma questão das juventudes negras. Quando a gente perde um jovem negro, a gente está perdendo experiência, a gente está perdendo perspectivas de futuro, perspectivas, né, de outra construção societária, né? Que modelo de sociedade nós queremos, uma vez que nós estamos, né, matando os nossos jovens? Então, esta é uma indagação forte para os movimentos de mulheres, esta é uma indagação forte que deve ser colocada para a sociedade brasileira. Uma outra coisa que eu penso que é fundamental é que a gente pense na questão democrática. Quando nós temos discursos de ódio, quando nós temos uma invalidação de algumas vozes, quando nós temos um desrespeito a todo o processo é, construído por todas as pessoas que acreditam, né, na democracia, numa nação soberana, a gente
acaba com isso prejudicando ainda mais a vida das pessoas mais frágeis. E aí, nesse campo, as mulheres negras, isso nos empurra para uma reflexão de que sociedade é essa que queremos construir de fato, né? Então, eu acredito que temos muitos outros assuntos, né, a conversar até novembro, mas fica aí um convite mesmo, para que a gente consiga é, trazer para as nossas pautas mais temas, mas que a gente consiga não invisibilizar esse sujeito histórico, propositivo, coletivo e organizador que é o movimento negro e o movimento das mulheres negras. Em geral, quando a gente fala de protagonismos em momentos em que uma luta tem visibilidade, sempre aparecem, né, grupos que querem ser, né, os propositores, né, que se apresentam como os grandes articuladores, e nós sofremos com isso também, né? Então é importante que a gente agregue pessoas para essa luta, para essa marcha, para essa caminhada, mas não esquecendo de quem, de fato, é a grande protagonista dessa luta, que são as mulheres negras, né? Então, pessoas que venham somar têm de entender qual é o processo organizativo e como que elas podem contribuir para transformar, mas, né, considerando tudo isso que eu já trouxe aqui. Então, fica aí o convite para uma reflexão, fica um convite para a participação, fica um convite para a gente buscar conhecer um pouco mais sobre as histórias das mulheres negras, né? Porque muitas vezes, quando falamos sobre estas que são as nossas referências, sobretudo, né, no campo da educação, aparecem, né, Lélia Gonzalez, que é belo-horizontina, maravilhosa, aparece Sueli Carneiro, aparece Carolina Maria de Jesus, hoje aparecem, né, a ministra dos Direitos Humanos, Macaé, aparece a grande escritora Conceição Evaristo, mas nós temos as mulheres que no cotidiano constroem, né, a vida, que no cotidiano são base para que estas outras também possam caminhar. Então, é importante que a gente traga para esta seara política e pública essas mulheres que são anônimas, essas mulheres que lutaram pelas cotas nas universidades, essas mulheres que implementam a Lei 10.639 nos currículos, como é exigido nos ordenamentos educacionais. É preciso que a gente traga essas mulheres que estão, né, nos quilombos, nos terreiros, essas mulheres que estão nos assentamentos, que estão nas ocupações, todas elas contribuem de alguma forma, né, para essa construção coletiva que tanto almejamos. É preciso caminhar sem deixar nenhuma para trás. Então, é uma luta não só de mulheres universitárias, como às vezes, né, se pensa, e outro dia me perguntaram isso, são mulheres que lutaram por cotas universitárias que organizam a marcha? Não, a marcha é de todas nós, né? Então, todas as mulheres são convidadas a estar nesses lugares e a estarem na marcha também. E aí venha com a gente. Eu acho que é um convite para a gente refletir, conhecer e avançar com essa história e, principalmente, entender estas reivindicações e lutar para que, de fato, o Estado brasileiro promova reparação, porque a pauta apresentada pelas mulheres negras, que é uma continuidade, é uma exigência para que o Estado repare as opressões e as ausências de políticas públicas e tudo que nós perdemos ao longo dessa trajetória, né, de Brasil. O tema da marcha é por reparação e bem viver, reparação dessas políticas que nós precisamos, né? O Estado nos deve, então, que a gente, de fato, consiga
ampliar as políticas públicas e por bem viver, por direitos humanos, por direito de ser o que somos, ser quem somos e viver junto com os nossos, com as nossas. Na aula de hoje aprendemos sobre Marcha das Mulheres Negras, Movimento Negro Educador. Continue ligada na TV Elas por Elas.